Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem. Começamos mais um Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, o primeiro de 2019. Então eu quero, aqui no excesso de otimismo, desejar a todos um bom ano, com saúde em primeiro lugar, com trabalho, com renda, com prosperidade e paz, né? Paz entre nós. Então recebam todos e todas o nosso abraço fraterno. Nós vamos começar o programa, a série, né, deste ano, sobre a justiça do trabalho, porque entre os arroubos recentes do presidente Jair Bolsonaro está a ameaça à justiça do trabalho que ele entende, ou por compromisso, ou por ignorância, ou por convicção, que atrapalha, digamos, o mundo dos negócios, o ambiente dos negócios, e que seria um atraso na vida do Brasil. Eu penso diferente, e na agência sindical nós estamos procurando repercutir posições de pessoas que tenham conhecimento e compromisso para que façam a defesa da justiça do trabalho. Eu estive, inclusive, na quinta-feira com o Almir Pazianotto. Eu falo Almir porque eu conheço o Almir desde 86, o doutor Almir Pazianotto. Ele escreveu um artigo muito bom em defesa da justiça do trabalho, e nós estivemos no escritório dele na Zona Sul fazendo duas reportagens, uma a respeito da justiça do trabalho, da defesa que ele faz, bem fundamentada, e também acerca de um projeto que visa regulamentar o custeio sindical com base no inciso 4º, artigo 8º da Constituição. Muito bem. E na agência sindical nós já começamos, estamos fazendo muita coisa. Hoje vamos mandar para a gráfica o Jornal do Sindicato dos Trabalhadores de Carro Forte. Hoje eu participei, junto com o Prado, com o Edu, da inauguração da mostra de fotos dos 86 anos dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo e Mogi, e tantas outras atividades. Estamos produzindo bastante material para os sindicatos hoteleiros de São Paulo, onde nós trabalhamos também. Aliás, amanhã os advogados farão um plantão nas regionais e também nas subsedes, na sede e no setor jurídico, departamento jurídico, para fazer a conferência do 13º dos trabalhadores. Enfim, muitas coisas estão acontecendo. E, por fim, Edu está me mostrando para falar do convidado, mas é o primeiro programa do ano. Eu peço aqui, usando o regulamento aqui interno aqui da casa, para falar mais 30 segundos. Eu fiz uma série de postagens aqui iradas sobre a crise sindical. Porque, às vezes, assim, eu não sou dono da verdade e estou sempre aprendendo, né, como todos nós devemos fazer. Mas eu fui numa reunião hoje e vários dirigentes sindicais vieram falar comigo, assim, angustiados, dizendo o seguinte: nós temos que ir para o Facebook, nós temos que ir para o WhatsApp, nós temos que ir para o YouTube, porque é isso, aquilo outro. É isso que está mandando o mundo hoje. Eu falei: para aí. Os que mandam no mundo hoje são os mesmos que estão mandando há décadas. É o poder econômico, especialmente o poder econômico financeiro, são os bancos, a indústria farmacêutica, a indústria petrolífera, a indústria de armas. São esses que mandam no mundo. O que eles fizeram? Eles se apropriaram da nova tecnologia, das novas ferramentas, antes que a gente. Agora, não vem com esse papo furado de botar na conta do jornalista o eventual insucesso do sindicato, porque nós não utilizamos o WhatsApp ou o Facebook ou coisa que o vale. Você foi na base às 5 da manhã conversar com o trabalhador lá na porta da fábrica, você foi no terminal rodoviário, você foi no terminal do metrô, você foi na agência do banco, a hora que ela abre às 9 da manhã, você foi na repartição pública, falar com o coveiro, que está trabalhando debaixo de chuva hoje, abrindo cova, fechando cova, exumando restos mortais. Você foi lá conversar com ele para ver as condições de trabalho dele, você faça isso e depois nós vamos discutir Facebook, redes sociais, boletim, jornal. E aí eu fiquei irritado, coloquei um monte de coisa aqui no Facebook que o pau está comendo aí, e nós vamos continuar a noite aí debatendo. Porque diz lá a parábola do semeador, está na Bíblia, e diz lá o padre Antônio Vieira, no sermão da 60ª, diz em latim, não vou dizer em latim aqui, e o semeador saiu a semear. Quem quer semear tem que sair. E ficar sentado na cadeira e sendo valente no Facebook não resolve o problema de trabalhador e não resolve
problema de movimento sindical. É preciso ser mais responsável, é preciso ser mais inteligente, é preciso ser mais consequente. Então, esse é o recado que eu queria dar aqui no começo do ano, e já paro o meu sermão por aqui, porque tem uma simpática convidada hoje, que é a doutora Sara Hakim. A doutora Sara, que é amiga de um amigo pessoal meu, que é o Olivenesco, preside a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, entidade que está firmemente empenhada na defesa justa da justiça do trabalho. Tudo bem, doutora? Como vai? Eu agradeço o convite, estou muito honrada por me terem me trazido aqui. É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado, o prazer é nosso. Eu quero dizer que, como todo programa já há muito tempo, nos acompanha também a jornalista Ariane Soares, que é da Agência Sindical, que fará as perguntas da produção, dos participantes, dos internautas e assim por diante. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin? Bom ano, né, para todo mundo. Bom ano, né? Gostaria de desejar a todos aí um 2019 cheio de conquistas e realizações de saúde, principalmente. Muito obrigado, Sara, por sua presença aqui conosco na programação de hoje. E a você, internauta que nos acompanha, aqui você tem o seu espaço e o direito à participação também. Então, você pode enviar a sua pergunta por meio do nosso WhatsApp. Temos também o Facebook, estamos ao vivo no Facebook no perfil do João Franzin, também no da Agência Sindical. Lá você manda o seu comentário e a gente encaminha também a entrevistada. Agora o nosso WhatsApp é 011, estamos em São Paulo, 011 974 71 9071. Repetindo, 974 71 9071. E aqui, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Facebook, você manda a sua pergunta, ou se quiser pelo e-mail, temos tv@agenciasindical.com.br e eu aguardo a sua participação. Doutora Sara, muitíssimo obrigado. Me diga se a senhora considera que a Justiça do Trabalho está sob ameaça e de que forma as entidades de advogados, da magistratura, do Ministério Público e o movimento sindical, essas forças podem se unir para defender tão importante conquista da classe trabalhadora. Bom, João, primeiro eu quero consignar aqui o abraço, registrar o abraço do Dr. Walter Vettori a você. Muito obrigado, que Vettori. Muito estima, que é o presidente da Federação Nacional dos Advogados, da qual eu sou diretora e também tenho algo a dizer sobre a questão da federação, por isso até que eu faço esse introito, do senhor Chico Bezerra, que também está nesse grupo. Meu grande amigo, Chico Bezerra. E do Livenesco, que agora, hoje, compõe o nosso conselho da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Obrigado, Lívio. O Lívio está usando aquela gravatinha borboleta ainda, não? Ainda. Ele é a marca registrada, né? E eu já começo, João, se você me permite, já discordando um pouquinho de você. Certo. Como nós estamos aqui no Repórter Sindical, claro. Eu imagino que eu não vá receber vetos por isso. Quando você já, desde logo, invocou a entrevista do Dr. Almir Pazianotto, que foi ministro do Trabalho, você disse que ele fez uma defesa bem expressiva em relação à defesa da Justiça do Trabalho. Fez um artigo, publicou um artigo. Ele, inclusive, é presidente da academia, publicou um artigo recentemente, uma nota, né, com a qual eu não concordo, porque nós sabemos que o ministro Almir Pazianotto, ele sempre foi a favor da reforma trabalhista. Sim, sim. E não só da reforma trabalhista, como ela se deu de forma absolutamente violenta, implacável, de um alcance grande, como também ele defendia o elastecimento dessa reforma, que você sabe, trouxe para os trabalhadores aqui da Justiça do Trabalho realmente uma precarização do trabalho e uma diluição dos direitos bastante significativa. Ele, inclusive, nesta nota, a qual eu me refiro da academia, até ao seu final, ele aduz que não é a intenção do presidente em extinguir a Justiça do Trabalho, não deve ser objeto de preocupação, e que esse mal-entendido, inclusive, ele vai ser desfeito. Eu já penso absolutamente contrário. Sim, sim. Também faz parte, integra esta nota, uma colocação de que o presidente, uma crítica, não teria feito direcionamento
formal, dado o direcionamento para onde iriam essas demandas trabalhistas, sim, porque apesar da sua redução após reforma trabalhista, ainda temos um número bastante significativo. Então, já nesses dois aspectos, nós podemos pescar aí, podemos verificar que há, vamos dizer, um distanciamento da gravidade da matéria, um distanciamento da gravidade da questão. Por quê? Então, se ele tivesse dado direcionamento para onde iriam as ações trabalhistas, então tudo bem, a extinção da Justiça do Trabalho. De outro lado, ele fala que a Justiça do Trabalho, a extinção, a intenção de extinguir, não deveria causar preocupação. Eu penso extremamente oposto. Sim, isso sim, está na nota. Porque o presidente, mesmo antes de ser eleito, e uma crítica não se pode fazer a ele, porque ele realmente sempre teve posturas claras, ele fala, independente das consequências, ele aduzia o que ele pretendia fazer, né? Sim, sim. As reformas. Então, ele já dizia, até antes de ser eleito, que pretendia reduzir o número de ministérios, inclusive extinguir o Ministério do Trabalho. Sim, ele esquartejou o Ministério do Trabalho. Exatamente. Pouco tempo depois, talvez por uma pequena pressão que tenha sofrido naquele primeiro momento do anunciamento da extinção, ele recuou. Sim. Para, ao depois, já no dia 1º, no primeiro dia da sua posse, publicar, então, a extinção do Ministério do Trabalho, sim, que todos nós aqui, não preciso muito menos aqui no Repórter Sindical, falando para trabalhadores e pessoas envolvidas na questão do direito coletivo e de massa, qual a repercussão disso, né? Repercussões extremamente gravosas. Mas a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e a Federação Nacional dos Advogados estavam atentos, tanto assim que no dia 2 de janeiro, por volta das 13 horas, nós interpusemos a primeira medida contra o governo. Entramos no Supremo Tribunal Federal com a ação de descumprimento de preceito fundamental, justamente questionando a extinção do Ministério do Trabalho, que, a nosso ver, não pode ser mantida, né, sob pena de prejuízos de toda a ordem, não só normativos, né, de natureza sim, sim, constitucional, como também para o povo brasileiro, para o cidadão, para a cidadania e para o trabalhador. Agora, o ingresso que a Federação Nacional fez junto ao Supremo, que ação que foi e qual foi o resultado? É isso que eu vou... Porque, na verdade, foram 3 ações consecutivas. Então, a primeira ação foi uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que se chama, que se intitula, visando afastar essa extinção. Correto. O relator dessa ação seria o ministro Lewandowski. Entretanto, por conta do recesso, o ministro Toffoli é quem tinha para quem foi direcionada essa medida. Nesta acenda, ele poderia conceder a liminar, não conceder a liminar, extinguir o feito ou direcionar para o ministro a demanda, independentemente da questão liminar. E o que aconteceu? Sim. Ele acabou por extinguir o feito por aduzir que a Federação Nacional não teria legitimidade. O que nós sabemos, e o que nós não... esse entendimento com o qual nós não concordamos. Por quê? Porque a Federação Nacional dos Advogados é o ente máximo do Estado brasileiro, da classe, né? Sim, nós sabemos que não existe uma confederação dos advogados, mas como foi uma medida quase que imediata, sim, sim, nós já esperávamos que isso pudesse acontecer, mas ela está em andamento e agora interpusemos um agravo que vai ser julgado. Então, ela não está ainda prejudicada, não transitou em julgado, vamos aguardar essa medida. Entendi. Ato contínuo, o PDT, isso até explicitado em veículos de grande circulação, disse que
distribuiria uma ação correlata, tal qual aquela interposta pela federação. Isso, inclusive, foi nominado, igual à da Federação Nacional dos Advogados. Sim, sim. Foi interposta essa ação, já é uma DIN, é um pouquinho diferente, mas similar, porque a DIN ela já aponta qual que é o preceito, o dispositivo constitucional ferido de forma direta. Mas o objetivo é o mesmo. É o mesmo. Só que naquela primeira você invoca um preceito mais geral da Constituição Entendi. Federal. Tanto que, se ela for transitar em julgado, depois também a mesma entidade pode entrar com uma DIN. Vamos dizer que ela é algo mais genérico para o específico. E a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, da qual eu sou presidente, e que representa, João, veja você, mais de 100 mil advogados trabalhistas. Puxa vida. Porque São Paulo é o único estado que tem 2 TRTs. Sim. O TRT da 2ª região, com cerca de 100 mil advogados trabalhistas, e o TRT da 15ª região. Campinas, sediado em Campinas. Jundiaí e tantas outras. Então, nós estamos falando, assim, São Paulo, de uma entidade, a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, é uma entidade também diferenciada, em razão não só do seu tempo, né, de mais de 40 anos, nós sabemos. O doutor Cantal, inclusive, foi um dos fundadores, e temos Arouca, temos pessoas de bastante expressão. Também como pelo seu número de filiados. Então, a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, entrou como amicus curiae do PTT. Vamos dizer, um partícipe desta ação. Né? Sabemos que, para ser amicus curiae, também não pode ser qualquer entidade. Tem que ser uma entidade com algum tempo, número de filiados, enfim. Essa ação, então, está agora também para ser remetida para o Lewandowski. Sim. Tá? Estava entre o Fux e o Lewandowski. Ela é apreciada por um juiz, o ministro do Supremo, ou pelo colegiado? Sim, mas no primeiro momento, como as ações têm um pedido liminar, sim, então vai ser apreciado pelo relator. Entendi. Primeiro, para fazer essa aferição da questão liminar. Correto. Tá? E agora, mais recentemente, inclusive essa é uma notícia assim fresca que eu venho trazer, a Confederação entrou com essa ação e caiu com o ministro Fux, tudo em razão do recesso, né? Sim. E agora está com o ministro Lewandowski, e nós estamos assim bastante alvissareiros em relação aos resultados, porque se trata de uma confederação nacional dos profissionais liberais, CNPL. a CNPL, né? Correto. O senhor conhece? Carlos Alberto, que é o presidente. Carlos Alberto, presidente magnífico, vai estar conosco no nosso ato, realmente representando uma pessoa rápida, ágil. A gente precisa de dirigentes que tenham essa perspicácia, essa astúcia, essa agilidade, essa dinâmica. Então, não se questiona mais aqui legitimidade. Sim. Agora é a análise da liminar ou não liminar. Perfeito. E caiu com o ministro Lewandowski, que me parece que seria um ministro realmente com bastante conteúdo para fazer esta análise nos termos que nós temos proposto. Por quê? Por que essa série de ações? Por que essa pressão? Por que essa necessidade? Porque é gravíssimo. A extinção do Ministério do Trabalho é de natureza violenta, gravíssima, nós não podemos silenciar. Sim. Quer dizer, a Federação Nacional dos Advogados, juntamente com a associação, porque eu fui advogada, sou advogada da Federação e sou advogada da Confederação, logo se movimentou, porque se não houver uma pressão, se não houver um grito em relação a essa violência que está sendo praticada, as coisas podem ir se agravando. Então, quando é que surge um ato desta natureza, dessa magnitude, contra o trabalhador, porque isso vai contra o trabalhador, nós que temos aqui trabalho em condições análogas a de escravo, e não estou falando de rincões do país, eu estou falando aqui, do nosso lado. Pari, Bom Retiro, Brás. Sim, a 2 quilômetros aqui do estúdio. Pois é. Então, se aqui nós temos isso, o que se dirá
lá na frente. É. Lá nos Simões, lá no interior. Perfeito. E a quem atende a extensão do Ministério do Trabalho, se não aos latifundiários, é algo que nós temos que falar. Perfeito. Doutora, olha, que belíssima exposição e explicou as ações, a tecnicidade de cada ação, seus objetivos e a sua, digamos, intenção mais democrática, porque, na verdade, aqui, não querendo teorizar, porque não é minha área, mas o que está em curso é um desmanche do Estado e um ataque frontal ao Estado de Direito. Eu sou de uma geração que viveu a ditadura, e a ditadura se caracteriza, sobretudo, pela violação dos direitos e garantias individuais e das garantias de direitos coletivos. E só tem um instrumento que a humanidade criou até hoje para garantir. Não é da posse de 38 para todo mundo, não. É Estado de Direito, é o império da lei em defesa do interesse público e dos interesses maiores da nação. Portanto, parabéns a todas as entidades que ingressaram com essas ações e vamos todos nós aqui ficar na torcida para que elas prosperem. Doutora Sara Hakim, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo, eu queria agora passar para algumas perguntas da Ariane Soares, ver se ela pode nos encaminhar. Se você quiser passar mais com uma pergunta, você fique à vontade, e a doutora Sara vai fazendo as suas intervenções e sua resposta. Pode ser? Claro. Vamos dar início com mais de uma pergunta. A gente já tem participação. Vou começar com uma pergunta aqui que foi feita agora pelo Facebook, de Eduardo Freitas. Ele diz assim: qual vai ser o maior problema que os trabalhadores vão enfrentar com o fim do Ministério do Trabalho e a possível extinção da Justiça do Trabalho? Agora, temos a pergunta também do professor Oswaldo Augusto de Barros. Ele é presidente da Sentec. A Sentec é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e Cultura, e também da FEAC, que é a Federação da Categoria. Ele diz assim: doutora Sara, prazer, gostaria de cumprimentá-la. O fim da Justiça do Trabalho é o princípio para a revogação da Lei Áurea? Olha. Posso Claro, claro. Realmente, o quadro, eu lamento dizer, que é mais grave do que se pode imaginar. E isso não é alarmismo, João. Infelizmente, você aqui falou muito bem, possivelmente com mais propriedade do que eu, porque você tem uma história, um conteúdo muito mais abrangente, mas eu que estou um pouco mais perto dessa questão dos trabalhadores, eu sou advogada trabalhista há já uns belos anos, também não vou confessar aqui, e sempre de trabalhador, de reclamante, e desde aquele trabalhador da fábrica, né, do chão de fábrica, até aquele alto executivo, né? Então, eu tenho a dizer que esse desmanche, como você bem disse, do Estado Democrático de Direito, na verdade, o prejuízo já está aí, mesmo que nada mais mude. Sim. Por quê? Por que eu digo isso? O Ministério do Trabalho, quando se falou em fim do Ministério do Trabalho, eu já aventava, e nós da associação já denunciávamos que esse seria o primeiro passo para o fim da Justiça do Trabalho. E veja você, como parece que nós estávamos adivinhando, né? Porque as coisas vão seguindo realmente uma certa direção. Mas tudo isso não começou aqui. Isso começou lá atrás, na reforma trabalhista. Sim. É essa que o ministro Almir Pazanotto tanto defendia, achava necessário, inclusive, e depois até achava que devia haver até um elastecimento. Até talvez alguma modificação pudesse ser exigível, mas não da ordem que foi feita e não da forma totalmente irregular que foi feita, sem ouvir a sociedade, a toque de caixa, você lembra bem, né? Indo da Câmara para o Senado e tal. Aí no Senado deixaram passar muitas coisas. E interessante que essa reforma, ela veio, ela trouxe conteúdos de tal gravidade que eu não sei como não houve uma atuação maior por parte da sociedade. Porque quando nós vemos, por exemplo, uma gestante, que é aprovado que uma gestante trabalhe num ambiente de saúde insalubre, a quem atende isso? Pois é.
Os hospitais, né? Porque, obviamente, nós sabemos, não é? Quando você vê a questão do dano moral, a taxação do dano moral, a tabela do dano moral, se é um acidente de trabalho, o trabalhador vai receber 10 vezes o valor do seu salário. Então, João, você recebe 50 mil reais e você sofre um acidente e tem amputado seu braço esquerdo. Você vai receber 500 mil reais. E eu recebo 1.000 reais e tenho amputado meu braço esquerdo, mas eu vou receber 10 mil reais. Isso ataca diretamente os preceitos constitucionais fundamentais, que o senhor estava falando aqui, do artigo 5º, da dignidade humana, e da saúde do trabalhador. Quer dizer, o que se disse no primeiro momento? Nós precisamos modernizar a CLT, a legislação trabalhista. O que também é outra verdade, porque a CLT ela é uma das mais modernas do mundo, legislação mais moderna do mundo, e que nunca esteve em atraso, porque ela se modernizou ao longo desses 70 anos. Claro, porque com a sua jurisprudência, trazida pelos advogados que entravam com as suas ações, com as suas teses novas. Para quê? Para oxigenar o direito. Quer dizer, o direito do trabalho, a CLT sempre acompanhou a sociedade, o desenvolvimento cultural e da sociedade, a questão do trabalho externo. O teletrabalho já estava na CLT, nós temos. O trabalho noturno da mulher, que não era permitido, passou a ser permitido. Passou a ser permitido. O intervalo do 385, que é a mulher, antes da realização da sobrejornada, das horas extras, 15 minutos, também foi escanteado. As horas in itinere. Quer dizer, isso foi de uma maldade, de uma perversidade total. Afora o que nosso Sotomayor, nosso jurista, nosso norte, inclusive, que tanto ajudou a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, inclusive ele escreveu uma obra belíssima, João, que eu vou ter a oportunidade de presenteá-lo, junto com a doutora Valdete Soto Severo, que é a juíza do Rio Grande do Sul, muito progressista, humanista, mas técnica, porque esta obra, Reforma Trabalhista, ponto e contrapontos, ela traz o quê? Os ataques à Constituição. Na Reforma Trabalhista, ela é muito técnica. Quais foram os dispositivos constitucionais feridos por essa lei 13.467 de 2017? Perfeito. Muito obrigado, doutora. Uma correspondente sindical, a nossa Rita Casaro, jornalista sindical de engenheiro, mas eu queria fazer um comentário. Até aproveitando aqui, porque eu vou lançar mão de uma ideia de um amigo que faz aniversário hoje. Aliás, mandar um abraço a ele, que é o Lúcio Maluf, meu amigo, que é um nacionalista reconhecido, tem uma história de militância, Janto Brizola, o povo mais consequente. Ele diz assim: ou é governo ou é agente contratado. O governo é este aqui, ó, este homem aqui, Getúlio Dornelles Vargas. Este aqui era o governo, como foi Juscelino, como foi Jango, como foi Lula, né? E o que temos são agentes contratados. Contratados por quem? Contratados pelo Departamento de Estado americano, contratados por serviço secreto de países, são satélites do Império Americano, sobretudo pelo grande capital, para fazer isso. Porque se você não tiver o Estado, que eu sempre brinco com os amigos meus, a humanidade tem duas obras que são, que, a meu ver, expressam o gênio humano. Uma obra é a composição de uma sinfonia. Eu acho que não tem nada que expressa mais o gênio humano do que uma sinfonia. E, do ponto de vista político, a construção mais acabada, mais atual, mais orgânica, é o Estado. Então, quando você desarma o Estado, você acaba com um ministério que protege os mais fracos. Quando você tenta acabar com uma justiça, que ela é uma oportunidade de acesso ao mais fraco, ao trabalhador, a um órgão do Estado, do Judiciário, você está atentando contra a própria ideia civilizatória. Você está transformando, ao desarmar o Estado, um povo num bando. O povo tem regras. A regra que vale cedo vale à tarde.
A que vale hoje valerá amanhã, a não ser que haja um pacto que produza essa mudança. O bando, a regra, vigora conforme a correlação de forças e conforme a imposição do forte. É isso que está em desenho no Brasil, mas não começou com o Bolsonaro, não. Vamos ser justiça seja feita. O senhor Michel Temer é o principal artífice desse ataque através daquele documento Uma Ponte para o Futuro, que nós cansamos de denunciar que era uma ponte para o passado e que havia ali um ataque direto ao Estado brasileiro, coisa que a ditadura não fez. Não fez. A ditadura cometeu uma série de barbaridades, mas esse ataque ao Estado, dessa forma, não houve. Então, portanto, do ponto de vista do interesse nacional, é mais grave o que o Temer fez com a reforma trabalhista, com a lei das terceirizações, com o congelamento dos investimentos públicos, com a exclusão social, usando o Estado para promover a exclusão social, do que nós tivemos na época dura da repressão. Só queria fazer esse comentário porque as coisas não começam, as coisas têm uma história, as coisas têm um encadeamento e têm uma lógica. Doutora Sara, eu queria agora pedir que a nossa Rita Casaro fizesse a sua manifestação e já mandando um abraço à Rita. Vamos lá? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzinha. É um prazer conversar com você e com os amigos que acompanham o Repórter Web neste primeiro programa de 2019. Franzinha, ontem, dia 16 de janeiro, os engenheiros que atuam na Prefeitura Municipal de São Paulo, reunidos em assembleia aqui na sede do Sindicato dos Engenheiros, no CESP, decidiram entrar em greve a partir do dia 4 de fevereiro. A decisão acompanha a mobilização que será feita também pelas demais categorias de servidores da Administração Pública de São Paulo e pretende fazer pressão para revogar a Lei 17.020, que implementou a reforma da Previdência Municipal no apagar das luzes de 2018. Presidente, você se lembra que essa medida foi objeto de muita luta no ano passado, no início do ano, com mobilizações com milhares de servidores participando, e houve uma vitória muito importante porque o projeto foi retirado de pauta em março. No entanto, no final do ano, a Prefeitura, se aproveitando da desmobilização típica do período, os professores já em férias com as férias escolares do município e até a ressaca pós-eleitoral, fez passar o projeto na Câmara e o prefeito sancionou rapidamente no dia 27 de dezembro. Essa reforma, Franzinha, ela eleva a contribuição dos servidores para até 14%, e cria o Sampaprev, que é uma previdência privada a qual ficarão vinculados os novos futuros servidores. Ou seja, tem um confisco de renda dos servidores e, além de tudo, prejudica o sistema público, que perderá contribuintes. Então, o único a ser ajudado nessa situação aí é o sistema financeiro, que ganha mais uma fatia do mercado. Então, para derrotar essa lei, que foi aprovada, mas pode ser alterada com certeza, os servidores estão mobilizados. A mobilização acontece em fevereiro, porque temos a retomada das aulas, e a ideia é retomar a luta de 2018, fazer ver à Prefeitura, à Câmara Municipal, que uma proposta como essa, uma mudança como essa, só prejudica os servidores e a cidade. Então, 2019 começa com luta. É isso, Franzinho. Obrigada pela oportunidade e um excelente 2019 para você e os amigos da agência. Sucesso e sorte. Um abraço. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Rita Casaro, muitíssimo obrigado. Um abraço a todos os companheiros sindicais de engenheiros, Murilo e todos os demais que lá militam no sindicato, sempre uma entidade ativa, séria, consequente, etc. O programa de hoje, 1º de 2019, trata da defesa da justiça do trabalho. Claro que não tem como defender a justiça do trabalho se não fizermos a defesa do Estado de Direito, democrático de direito, e dos instrumentos que compõem o Estado democrático de direito. Mas nós vamos fazer aqui as perguntas, porque o nosso programa, doutora Sara, ele vai passar
no sábado, como de costume, na TV Guarulhos, das 19h30 às 20h30, no canal 3 da NET. Também em Brasília, ele vai passar no Distrito Federal, na terça, das 18 às 19 horas, no canal 12 da NET. Aí passa também pela internet, o canal, o site das duas emissoras. E também agora estamos já entrando no satélite da Oi, parece que vamos entrar também no satélite da Sky e assim por diante. Portanto, nós vamos expandir aqui a nossa presença. Mas isso a gente daremos um passo de cada vez. Ariano Soares, você tem perguntas da nossa doutora Sara? Tenho. Vamos encaminhar mais 2 perguntas, então. Uma delas é do Dr. César Augusto de Mello, que nos assiste também pelo Facebook. Muito obrigado, Dr. César. Ele diz parabéns ao João pela esclarecedora entrevista e à doutora Sara também. A minha pergunta, a pergunta dele, claro, a Justiça do Trabalho não deveria encontrar caminhos mais céleres para a solução de conflitos individuais em razão do caráter alimentar dos direitos? Essa é a pergunta do Dr. César. Agora também tem a pergunta do Sebastião Soares, que é o diretor da Nova Central. Muito obrigado, Sebastião. Ele diz assim: considero a inspeção do trabalho, que completa agora 128 anos de atividade no Brasil, como instrumento fundamental para a efetivação da justiça do trabalho. Nesse processo criminoso de desmonte, o que fazer agora o que fazer para não só garantir a preservação, mas também fortalecer a sua atuação? Muito oportuna as 2 perguntas. A primeira, sobretudo, que fala da celeridade da justiça, mas a justiça do trabalho é das mais céleres que nós temos. Então, esse argumento de que ela seria deficitária em termos de tempo, né, de dinâmica, ele é fulminado com um clique no computador. Basta acessar o site do CNJ. O número de ações julgadas pela Justiça do Trabalho, ele é o maior que nós temos, e as ações trabalhistas são as mais rápidas, as mais céleres, né? Então, aliás, de uma modernidade em termos de conteúdo da nossa legislação, sempre se aprimorando pela jurisprudência, que é originada justamente das ações, das teses dos advogados, e que agora ficou afogada, né, porque quando da reforma trabalhista, com essa impossibilidade praticamente, ou com essa dificuldade no acesso do Poder Judiciário, com um ônus financeiro para o trabalhador, como nós vamos oxigenar as teses, as novas demandas, os novos preceitos da sociedade, os novos contextos, com o risco do trabalhador ser penalizado? Nós não teríamos danos morais. A questão dos danos morais não estaria presente na nossa legislação, não fosse justamente a ousadia dos advogados em entender que aquela conduta de assédio moral no trabalho, por exemplo, ela deveria ser objeto de uma indenização. Sim, sim. Isso não existia. Isso foi trazido pela advocacia e por todo um contexto do assédio sexual e tudo mais. Então, agora, diante do ônus de onerar o trabalhador com custas e até honorários sucumbenciais, veja como ficou limitada a demanda, como ficou bastante impossibilitada essa oxigenação. Então, não é verdade, esses são argumentos que são usados por quem tem interesse em macular a imagem e um trabalho muito sério, muito profundo e constitucional da Justiça do Trabalho, que é o pilar democrático do Estado de Direito. Inclusive, João, eu não quero deixar de falar aqui, sim. E não posso e não me deixa esquecer. A Justiça do Trabalho é das que mais arrecada. A das que mais arrecada em termos de INSS, contribuições previdenciárias sim. e tributárias. E tudo isso ainda é subdimensionado, mas tudo isso vamos encontrar no site do CNJ. Ou seja, extinção da Justiça do Trabalho a pretexto de questões econômicas, isso não faz nenhum sentido.
Veja só, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária que se pretende, que, aliás, foi atropelada pela reforma trabalhista, porque naquele momento não havia condições da reforma previdenciária, a quem que ela vai atingir? Sim, sim. Ao trabalhador, Claro, aquele claro. de menor poder econômico. Ou seja, sobre os ombros do trabalhador, daquele que tem menor possibilidade financeira, é que recai a aludida recuperação econômica. E nós sabemos que isso não se dá, porque com a reforma trabalhista, inclusive, o número de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais, por conta de uma sobrecarga de jornada, da precarização do trabalho, da ausência de intervalos de 1 hora para refeição e descanso, da questão dos turnos de revezamento, da não remuneração das horas in itinere, interjornadas, e eu poderia ficar aqui o programa inteiro falando sobre essa deforma, né, que a gente fala trabalhista, ela atinge apenas aquele o mais necessitado, e agora, inclusive, vamos ter a questão aí da carteira verde e amarela, Sim, sim. que é o horror dos horrores. Perfeito. Eu queria fazer 2 comentários. Dizer que a verdadeira âncora do ajuste neoliberal é a miséria do povo, o empobrecimento da população e o avassalamento do Estado. Em relação ao custo da Justiça do Trabalho, eu tenho uma experiência. Nos anos 90, fim dos anos 90, eu trabalhei para o sindicato da 15ª Região, Sindic15, que era presidida pelo meu amigo Antônio Conejo. Ele vai falar, né? Muito bem. E lá, o presidente era o doutor Eurico, que eu nunca mais vi, nunca mais tive notícia. O doutor Eurico era um presidente do tribunal muito acessível, muita gente boa. E nós, a certa altura, conversando lá, fizemos as contas e vimos que aquele era o tribunal que mais arrecadava para o Estado Sim. brasileiro. Porque as pessoas não entendem o seguinte: quando há um pleito do trabalhador, não se pleiteia apenas que lhe pague o salário ou lhe paguem as diferenças devidas ao recolhimento do Fundo de Garantia, ao recolhimento da Previdência Social e a outros recolhimentos. O tribunal da 15ª Região, naquela ocasião, era um tribunal, se é que eu posso usar essa expressão, altamente lucrativo para o Estado brasileiro, porque ele era um eficiente órgão de arrecadação. Portanto, esse papo furado de que é perdulário, que o Estado tem que ser mínimo, isso é conversa neoliberal. Nós aqui não acreditamos nessa conversa, que ela é mentirosa, e temos que denunciar toda vez que seus agentes contratados saírem a público com essa lenga-lenga. Vamos lá? Eu precisaria fazer esses 2 comentários. Não, há um intervalo, Edu, eu queria tocar direto para que a gente não perdesse aqui as perguntas pela Ariane Soares, por ser o primeiro programa do ano, e também dada a importância do tema e em razão de que haverá um ato dia 21, e eu já queria fazer uma pergunta e depois pedir à doutora Sara que falasse do protesto dia 21, que a agência sindical vai divulgar, vai apoiar, dentro das nossas modestíssimas possibilidades. Vamos estar na linha de frente daquela luta justa. Vamos lá? Perfeito. Neste momento, vamos encaminhar uma pergunta de áudio que foi feita pelo advogado Dr. Marcelo Mendes de Campos Pereira. Ele é advogado do STAP, é o coordenador do departamento do STAP. O STAP, para quem não conhece, é o Sindicato dos Servidores Municipais de Guarulhos. E, dentre outras entidades, Marcelo vai fazer a sua pergunta agora. Vamos lá? Boa noite. Meu nome é Marcelo de Campos Mendes Pereira, sou advogado de algumas entidades sindicais e milito na Justiça do Trabalho. Pergunto à entrevistada como ele entende o papel da Justiça do Trabalho frente às reformas trabalhistas e ao desmonte pretendido pelo novo governo Bolsonaro. Aproveitando ainda, pergunto como ela vê a possibilidade de extinção da Justiça do Trabalho e se ela acredita que haverá efetivo prejuízo aos trabalhadores. Boa noite. Bueno, eu creio que, de certa forma, já foi respondido, mas não vamos aqui, não vamos deixar o doutor Marcelo, meu amigo Marcelo, sem resposta. Marcelo também atua no Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica, que é o Sindicine. Eu não sei se eu já falei aqui, João, não quero ser repetitiva, mas não posso deixar de falar isso, talvez eu não tenha falado.
extinção do Ministério do Trabalho. Eu disse também que ele pretende extinguir o Ministério Público do Trabalho. Não sou eu que estou dizendo, isso está expresso em jornal, sim. Eu tenho até aqui. Então, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho. Diante deste quadro, vamos dizer, chamar assim, titular, que eu não tenho nem palavra, de um tsunami, a quem isso pode atingir? O Ministério Público do Trabalho, que faz uma análise aprofundada de todas essas questões atinentes aos crimes contra a organização do trabalho, ao trabalho análogo de escravo, às condições de natureza indigna, de labor. Quer dizer, nós vemos de forma bastante clara, flagrante, que o direcionamento é apenas em relação ao trabalhador, ao hipossuficiente. Porque agora, João, eu quero chamar a atenção que o nosso colega aqui é advogado. Hoje, colega, é a Justiça do Trabalho. E amanhã, eu adianto que vai ser a questão do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque a questão do hipossuficiente, esse mecanismo de pesos e contrapesos que é necessário quando nós temos dois lados de poder financeiro absolutamente distintos, então isso não é uma benemerência da justiça para favorecer uma parte. Não, isso é para trazer um equilíbrio mínimo para que possa ser julgado de forma imparcial, a demanda. Sim. Então, não há essa questão, outro mito, a Justiça do Trabalho beneficia o trabalhador. Isso é outra inverdade. Não, a Justiça do Trabalho, ela tem essa origem da questão do hipossuficiente, da justiça gratuita, do acesso ao Poder Judiciário, não só pela natureza constitucional, mas para trazer um equilíbrio para que se possa ser avaliada e julgada ali. Mas a Justiça do Trabalho é uma justiça dos empregados e dos empregadores, dos trabalhadores e dos que empreendem. Por quê? Porque o empregador também é beneficiado. O bom empregador, ele é beneficiado. Por quê? Porque afasta-se aquele que concorre de forma desleal, aquele que não paga impostos, aquele que utiliza a mão de obra servil, quase como uma casa grande senzala, ao passo que empresas que observam a legislação e o ordenamento jurídico, elas são beneficiadas com o quê? Com a valorização da sua marca, da sua imagem, como nós temos a Adidas aí, que é uma das que mais no mundo combate as condições análogas da escravidão, como nós temos aquela de automóveis, que após a reforma trabalhista, me foge o nome agora, mas já vai vir, ela não se submeteu à reforma trabalhista. Empregador nós estamos falando, sim, né? Sim, até tem um colega de Minas, nosso querido Imar, que inclusive fez essa negociação, sim. João. Então, apesar de não precisar, essa empresa, a grande empresa automobilística, o que fez? Manteve as cláusulas convencionais, as cláusulas em benefício do trabalhador. E por quê? Porque ela sabe que o trabalhador que ganha melhor, que tem melhores condições de trabalho, que tem rigidez de trabalho, saúde de trabalho, que pouco se acidenta, ele vai ter uma produtividade maior, uma perfeição técnica maior, uma qualidade maior quando da sua produção laboral. E isso também é uma questão que tem que ser trazida à tona, porque isso não se fala, João. Perfeito, perfeito. Aliás, eu queria citar um caso ao encontro do que está dizendo a doutora Sarah Hacking, que é o seguinte: eu tenho um amigo que é médico, é dono de um hospital, e o hospital tem 300 empregados. E eu perguntei a ele, na época da reforma trabalhista, ele disse: lá no meu hospital seguiremos a CLT e seguiremos a Convenção Coletiva das Categorias. Eu entendo, ele dizia, que a reforma trabalhista que ela foi feita é altamente lesiva aos meus empregados e eu não vou fazer isso com eles. Então, é um caso. Eu, na agência sindical, a agência tem 28 anos, eu já sofri processo enquanto empregador, porque o empregado tem o direito de ir lá e se queixar de uma coisa que ele considera errada.
chegando lá na justiça, você expõe as suas razões, a parte expõe as suas razões, você usa dos macetes que a lei te possibilita, você, jogo jogado, você defende os seus interesses, que é absolutamente legítimo, outra parte defende os interesses dele. Por fim, se chega a um acordo. E quando sai a sentença e você paga, às vezes parcela, etc., mas paga, você se livra do passivo trabalhista. A empresa respira, porque dali para diante ela sabe que ela não vai ter mais uma espada sobre a sua cabeça. Ela vai poder trocar computadores, vai poder fazer distribuição de PLR e tudo mais. Portanto, o empregador inteligente não põe a justiça do trabalho na alça de mira, porque as boas relações entre capital e trabalho são fundamentais para que haja paz social. É aquilo que dizia, nós queremos que este país seja um povo ou seja um bando? Se você quiser que seja um bando, destrua o Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e isso que a doutora anunciou. O Código de Defesa do Consumidor, que é uma das leis mais avançadas que o Brasil tem. Eu conversava muito com o Samir Achou, doutor Samir, saudoso Samir, a esse respeito. E aí, a hora que o Código do Consumidor também for jogado na lata do lixo, você sairá batendo panela na rua para ver o que é bom para a tosse. Vamos lá? Temos mais perguntas, Ariane? Da FEComerciários, o Robson Jogazola, que sempre tem a participação aqui, ele diz assim: o fim da Justiça do Trabalho, se consumado, não vai onerar a chamada Justiça Comum, que absorveria seus processos? Em resumo, não seria uma medida dispendiosa? Não, isso sem dúvida. Ele tocou também num ponto nevrálgico. Eu não vejo essa possibilidade. Primeiro, porque nós já vimos que vai se perder uma fonte arrecadadora bastante significativa, né? E segundo, porque a Justiça Comum, primeiro que os magistrados, nós estamos tratando a Justiça do Trabalho, é uma justiça especializada, João. Sim, sem dúvida. Ela tem um concurso próprio, eu mesma já fiz parte do concurso de magistratura aqui do TRT da 2ª Região, na elaboração de provas e tudo, prova oral. É bastante complexo, nós temos aí 5 fases para que o magistrado do trabalho consiga, então, ser nomeado. É realmente uma prova, assim, de fogo, muito específica, e nós sabemos que o juiz da Justiça Comum não tem essa expertise específica. Não que não tem, obviamente, em outras matérias, evidentemente, nós nem questionamos. Ademais, com a absorção, dessas demandas inúmeras ainda na Justiça do Trabalho, não só vão se tornar letárgicas, mas ainda todas as demandas que tramitam na Justiça Comum, como vai ter essa questão, esse problema dessa especificidade, dessa preparação, porque a Justiça do Trabalho ela é totalmente diferente da Justiça Comum. Sim, então, sim. Eu vou falar para você. Advogados trabalhistas fazem os prazos em metade do tempo. Nós temos 8 dias para um recurso ordinário, que equivaleria à apelação. E a apelação é de 15 dias, como nós sabemos. Até outro dia, até pouco tempo atrás, os nossos prazos eram contados em dias corridos. Agora não só em dias úteis, mas ainda muito recentemente. Nós temos uma dinâmica totalmente diferenciada. Nós temos muitas audiências, podemos fazer 2, 3 audiências por dia, com oitiva de partes, oitiva de testemunhas, fazendo réplica oral, muitas vezes razões finais, memorial oralmente, ouvindo testemunha, contraditando. Na Justiça Comum, de fato, isso pode se dar também, mas não com essa dinâmica, porque lá vai se ter uma audiência por semana, ou 2 no máximo, no tributário, então nem se fala. Então, são mundos completamente diferentes, e não vamos nem falar, assim, desse preparo que os juízes trabalhistas têm em relação a essas demandas específicas. Então, eu acho essa uma questão
difícil, mas que ele vai fazer, isso eu não tenho dúvida, já falo, isso não é alarmismo, ele vai fazer. Agora, nós temos duas possibilidades. Se ele não extinguir, assim, no que nós chamamos de uma canetada, porque se diz, precisa emenda constitucional e tudo mais, eu não me fiaria muito nisso, porque nós vimos a questão da reforma. Ou também vai haver uma extinção a continuar, a se perpetuar essas reformas que ele já disse que quer fazer, até aqueles juristas que entendem que se deve fazer. Nós temos aí a PEC 300, que já se sinaliza para isso. Então, de uma forma ou de outra, a intenção é extinguir. E ele vai conseguir isso se não houver um alerta da sociedade, se os profissionais que trabalham junto à Justiça do Trabalho não se atentarem para esse contexto que aí está. Perfeito. Isso realmente é uma questão muito preocupante, João. Eu quero aqui deixar meu registro. Doutora Sara Hakim, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo. Dia 21 agora haverá um grande, importante e histórico, que eu quero crer, ato em frente ao Tribunal Regional do Trabalho na Barra Funda. Conte o que vai ser, onde vai ser, quando vai ser, quem vai participar e quais são os seus objetivos. Em verdade, tão logo houve esse pronunciamento do presidente em relação a extinguir a Justiça do Trabalho, a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo foi a primeira, horas depois, a emitir uma nota, que inclusive isso é público e notório, né? E então iniciou este movimento para o quê? Não vai ser apenas um ato, é um movimento. Entendi. Então, teremos um ato no dia 21, que vai contar com o quê? Com a presença dos advogados, dos servidores públicos, do Sintrajude, da magistratura, da Mata 2, da Matra 15, que é a Associação dos Magistrados Trabalhistas de São Paulo e da 15ª Região, e com uma série de outras entidades, a OAB Guarulhos, que vai passar o programa em Guarulhos, vai estar, então já mando um abraço para o presidente que está dando todo o apoio, para o nosso Abner também, a OAB Mogi das Cruzes, são tantas, várias amatas, entidades da advocacia e da magistratura vão estar presentes. Então, neste primeiro momento, vai ser a sociedade, mas, sobretudo, os magistrados, os advogados trabalhistas e os servidores da Justiça do Trabalho. Vai ser às 10 horas, em frente ao Fórum Rui Barbosa, aqui na Barra Funda. Nós temos uma expectativa realmente bastante otimista. Vai ser um ato histórico, porque nós, da Associação dos Advogados Trabalhistas, vimos preparando este ato com bastante afinco, 24 horas por dia, porque não vamos nos arrepender do que está por vir, porque estamos fazendo aqui a nossa parte, e é importantíssimo que você, advogada e advogado trabalhista, que a magistratura e que os servidores da Justiça do Trabalho lá compareçam para mostrar a força da Justiça do Trabalho, a força dos direitos sociais, o papel da Justiça do Trabalho, que, como você tocou, muito melhor do que eu, é o papel de pacificação social essencial, tanto para empregados como para empregadores. Acho bastante nociva, acho que vai ser bastante difícil de conviver com uma sociedade sem Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho. E no segundo momento, aí sim, nesse segundo momento, fevereiro, março, nós teremos um segundo ato, e este sim, nós vamos recepcionar, então, as centrais sindicais, vamos recepcionar os partidos políticos. E por que não nesse primeiro momento, João? Porque neste primeiro momento, se houver uma participação diferenciada, que não for da sociedade e desses profissionais da Justiça do Trabalho, nós corremos o risco de que nosso ato seja distorcido para dizer que não se trata de um ato legítimo, não se trata de um ato da Justiça do Trabalho, mas sim, como eles costumam dizer, de interesses aláteres políticos ou que tais. Então, por isso nós traçamos essa abordagem, num primeiro momento de uma forma,
mais voltado à justiça, e num segundo momento já com a participação de todos, que obviamente serão muito bem-vindos. Muito obrigado, doutora Sara. Eu quero lembrar que dia 21 é segunda-feira, não é isso? Agora, segunda-feira, às 10 horas da A manhã. Avenida Marquês de São Vicente, 235, na Barra Funda, no Fórum Rui Barbosa. Vamos todos nós, que somos defensores do Estado Democrático de Direito e dos seus instrumentos legítimos, comparecer para defender a justiça do trabalho, porque a defesa dessa justiça significará também defender todo o aparato judiciário que compõe o Estado Democrático de Direito e todos os instrumentos que o Estado conta, né, dispõe para a defesa da sua população, especialmente da população mais pobre e da população que não tem capital para se proteger, não tem Glock fabricado em Israel para se proteger, não tem calibre 12, ela tem que se proteger por meio dos direitos. E ainda que tivesse renda, jamais defenderíamos aqui o armamento. Dia 21, 10 da manhã às 9? Às 10 da manhã, e sabe qual vai ser a nossa arma, João? Sim. Nós já falamos, e a advocacia vai estar lá com a sua CLT, com a nossa legislação trabalhista. Essa é a nossa arma. Os advogados e advogadas vão estar com a sua CLT, porque o ordenamento jurídico trabalhista é precioso. Lá vamos ter pessoas, entidades do mais alto nível, o 11 de agosto, Departamento de Direito do Trabalho da USP, o nosso querido doutor Jorge Sotomayor vai estar lá conosco, vai nos dar a honra, nos dar um aparato, e lá nós vamos lançar este movimento de juízes, advogados e servidores da Justiça do Trabalho. O Sintrajude, né, que o senhor falou, sim. vai estar lá também conosco, o pessoal de Campinas. Esse movimento em defesa da Justiça do Trabalho, que já existe, vai ser, e você pode acessar na página, vai ser formalmente lançado lá, porque não vamos nos desmobilizar, como aconteceu anteriormente. Agora a luta continua. Vamos nos manter fortes, unidos. Muito obrigado, doutora Sara. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado especialmente a você que fez perguntas e encaminhamentos. Obrigado, Edu. Obrigado, Ariane. Obrigado, Éder. Obrigado a todos que nos ajudaram aqui a colocar o programa no ar. E na agência sindical, já fica aqui para os que nos acompanham na agência, Ariane, Valtinho, né, Prado e Gisele e outros. Vamos já divulgar bastante amanhã, na sexta-feira, e depois no fim de semana, nas redes sociais, também o ato do dia 21. Obrigado, forte abraço. Até a próxima quinta com um novo Repórter Sindical. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.